Bom dia, pessoal, tudo bom? Deus abençoe a todos nesse momento. Hoje eu trago uma palavra de Deus. Essa palavra é para você que é líder, você que é pastor, e você que está assistindo esse vídeo, compartilhe até mesmo com o seu pastor, com alguém da sua liderança que faz parte de uma liderança. Esse vídeo ele é especialmente, ok? Então vamos lá, e tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo ele é baseado em experiências, né? Coisas que eu já passei, às vezes passo por isso, e quem sabe você está passando por isso. Eu sei que nem tudo que eu vou falar vai servir para você, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar de uma forma especial, ele vai ministrar, trazendo cura, restauração e tirando todo o frustramento da sua vida, ok? Vamos lá. Como eu falei, o título é O Abandono de um Líder. Então, eu quero nesse momento citar Jesus como exemplo de abandono. Então nós podemos ver lá em João 16, no versículo 32, quando Jesus diz para os seus discípulos, ele diz o seguinte: eis que vem a hora, e já chegou, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, em algumas traduções para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então foi as palavras do Senhor Jesus lá no Evangelho de João 16, quando ele fala para os seus discípulos que ia chegar a hora em que eles iam o abandonar. Mas uma coisa interessante é que Jesus ele diz, a parte do B, diz assim: mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então, note que Jesus, ele não ficou frustrado quando ele sabia que o seu discípulo ia o abandonar. Ele tinha certeza de uma coisa, que o Pai estava com ele. Então, você que tem uma liderança, você que assume uma liderança, se você tem isso no seu coração, que foi Deus quem te chamou, foi Deus quem colocou você nessa liderança, não importa se as pessoas vão te abandonar, mas o mais importante é que Deus está com você. E Jesus ele deu essa garantia. Outra coisa que nós podemos analisar é quando Jesus fala lá em Mateus 28, do verso 20, ele fala para os discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, querido, nós precisamos ter essa confiança na liderança. Eu sei que uma liderança não é fácil. Tem momentos, se você não tiver um equilíbrio, você pode entrar numa depressão. Por isso que hoje tem muitos líderes que se encontram com depressão, tirando a própria vida, querendo abandonar o ministério, por se sentirem só, por se sentir abandonados, por não saber lidar com essa situação. E nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Nós podemos ver uma coisa também, queridos, que uma liderança, ela não é medida pela quantidade de pessoas. E Jesus está nos ensinando isso. Jesus falou para os discípulos: vocês vão me abandonar, mas eu não estou só. E eu quero dizer aqui para você que uma liderança não é medida pela quantidade de pessoas. Não dizer que a quantidade não tem importância. Claro, a quantidade ela tem uma certa importância, mas ela não ela não mede uma liderança pela questão da quantidade e pelo número de pessoas que está do lado do líder com relação aos seus liderados. Então eu trago essa palavra para vocês, estou aqui explicando isso para você que é pastor, você que é missionário, qualquer posição que você ocupe no corpo de Cristo, você precisa aprender com essas coisas. Porque a liderança, quando o líder ele mede a sua liderança pela quantidade de pessoas, e quando essas pessoas o abandonam, quando às vezes acontece, quem trabalha com igreja pequena sabe muito bem do que eu estou falando.
E quando algumas pessoas que você contava e aquelas pessoas se afastam de você, tem líderes que não sabem lidar com essa situação e acabam frustrados, entendeu? Acabam frustrados por não saber lidar com essa situação. Outra coisa que nós podemos ver, outro exemplo de Jesus, é lá no Evangelho de João 6, do versículo 66 e 67, que diz: e por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Versículo 67 diz: perguntou então Jesus aos 12: queres vós também retirai-vos? Olha a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quando os seus discípulos o abandonaram, Jesus tinha 70 discípulos, e alguns discípulos seus o abandonaram. Jesus ele deu um discurso tão pesado que eles começaram a murmurar entre si. É que nem nos dias de hoje. Tem pessoas que querem ouvir palavras que agradem o seu coração, até mesmo liderados, mas quando a liderança fala uma palavra de um peso profundo, muitos não suportam, logo abandonam a liderança. Foi o que aconteceu com Jesus. Eu não vejo Jesus aqui desesperado: o Pai me abandonou, minha liderança fracassou. Eu já falei isso. Quantas vezes eu já falei isso? Mas, de acordo com a experiência, o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, tem me ensinado que a liderança ela não é medida pela quantidade de pessoas. Essa palavra aqui nos mostra que Jesus ele foi abandonado pelos seus próprios discípulos. Mas Jesus, ele pergunta para os 12: vocês querem retirar-vos? E Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, querido amigo pastor, você que está frustrado, você que está entrando em depressão, quem sabe você está entrando em depressão, está na hora de você se levantar, está na hora de você abrir os seus olhos e olhar para a palavra de Deus e ser orientado pela palavra de Deus. Nós podemos ver outro exemplo de o abandono de um líder. Se encontra lá em 2 Timóteo 2, do verso 4 e 16. Nós podemos observar aqui, quando Paulo escreve para Timóteo, olha o que ele diz para Timóteo: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Olha, se Jesus foi abandonado pelos seus liderados, se Paulo foi abandonado pelos seus cooperadores, quem sou eu para não sofrer um abandono? Quem é você, amigo pastor, para que você não venha sofrer um abandono? Você é simplesmente um servo de Cristo. Simplesmente um servo de Cristo. O que sucedeu ao nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus? Nós não estamos livres. Não tente medir a sua liderança pela quantidade de pessoas, que estão do seu lado, que está debaixo da sua liderança. Vai chegar um momento, se você não passou por esse momento de abandono, você que é novo, que está no ministério, se prepare, você vai passar por isso, todos passamos por isso. E se você não souber lidar com essa situação, você pode ficar frustrado, você pode entrar em depressão, você pode querer tirar até a própria vida, você pode até querer parar o seu próprio ministério. E nós observamos aqui quando Paulo diz para Timóteo: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Todos aqueles cooperadores, até mesmo no versículo 10 do capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo diz que pois Demas me abandonou. Ele fala de Demas. Se você vê Demas, Paulo citando esse cooperador em suas cartas, era alguém que estava do lado do apóstolo Paulo. Até o Demas abandonou Paulo, todos. E outra coisa interessante é no versículo 11, ele diz: só Lucas está comigo, só Lucas está comigo. Querido pastor, querido missionário, querido presbítero, seja lá quem for que estiver assumindo uma liderança, Deus ele vai mandar os Lucas para estar do nosso lado. Eu já passei por um momento difícil de liderança, senti abandonado, não saber lidar com a situação, mas graças a Deus, Deus ele tem usado os Lucas
para estar do nosso lado, para estar nos auxiliando. Deus, Ele tem usado os Timóteo para estar do nosso lado também. E eu quero dizer para você, meu amigo pastor, que não importa se todos lhe abandonaram, se você se sente abandonado, Deus está contigo. E o Senhor vai enviar os Lucas para estar do seu lado, os Timóteo para estar do seu lado. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você, em nome de Jesus. E eu quero ministrar uma oração na sua vida, você que se sente abandonado, se sente que seu ministério está fracassado. Eu quero dizer para você, pelo Espírito de Deus, que o teu ministério não está fracassado. Só aprenda a lidar com a situação. E lá na frente, Deus, Ele vai florescer o teu ministério. Amém? E muitas coisas vão acontecer lá na frente. Só persevere. Seja fiel somente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essa vida desse pastor, pela vida desse missionário que às vezes se sente abandonado no campo, e pela vida dessa missionária, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos agora os teus filhos, capacita com inteligência espiritual, sabedoria espiritual, que o Senhor libere uma unção poderosa sobre a vida desse pastor, sobre a vida desse líder, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, meu Deus, e creio que o Senhor vai enviar os Lucas, o Senhor vai enviar os Timóteo para auxiliar esta pessoa. Pai, e a coisa mais importante é que o Senhor está conosco. Ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Ainda que nós venhamos a estar abandonados, o Senhor diz na tua palavra: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus abençoe. Eu peço em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Dessa forma você vai estar me ajudando. Se inscreva no canal. Amém? Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.